Hoje o episódio é super especial porque vamos falar da história da empresa. Mais especial ainda porque eu estou aqui falando com os fundadores da empresa. E é sempre uma emoção maior ainda, né? Eu realmente já estou emocionado aqui. Então, o objetivo do podcast, o propósito dele é levar para as nossas obras, para as mais de 3.000 pessoas que trabalham com a gente, informação, conhecimento e, hoje, levar para essas pessoas mais conteúdos sobre a história da empresa, que é muito importante. E sobre os seus fundadores, que às vezes muita gente que está lá na obra não conhece toda a história. Então eu queria começar apresentando aqui o Pedro, nosso principal fundador aí, o que começou tudo. O Márcio, nosso diretor comercial. Esse aí já tocou muita obra, o pessoal já conhece mais. Já sofreu. O Moza também não vai muito na obra não, mas é a oportunidade agora de todo mundo também se aproximar. Os bastidores. Eu sou o apresentador, Alexandre, vocês conhecem também. E vamos falar hoje sobre a história da empresa. Bom, enfim, tinha uma série de perguntas para fazer. E ontem à noite eu falei com a minha filha, 12 anos. E perguntei a ela, eu vou conversar com os donos da empresa. Papai trabalha. Qual pergunta você faria para eles? E ela fez essa pergunta aqui. Que legal. Eu gostei dessa pergunta. Pai, pergunta para eles qual foi a maior dificuldade que eles enfrentaram. Essa vale para todos, né? Talvez seja diferente para cada um a resposta, mas aí vocês escolhem a ordem que quer responder primeiro. Eu acho, bem, vou dar minha opinião, acho que o Pedro, né, nosso pai, eu acho que é o que deve começar falando, porque se alguém enfrentou dificuldade, certamente mais de qualquer um da gente aqui foi ele. E eu não digo nem dificuldade, eu digo ele conseguiu enfrentar e pular obstáculos. Então eu vou dar a palavra para ele falar esses obstáculos e esses desafios que ele enfrentou. Eu acho, depois eu posso continuar, mas ele é Tá primeiro, bom. né? Com certeza. Pedro, quando você olha lá para trás aí, quando tudo começou, qual foi a maior dificuldade? Eu não chamo de dificuldade, não. Eu chamo, né, são os problemas que acontecem na vida nossa. Mas se a gente tem um objetivo de vencer todos os percalços que acontecem, não é dificuldade. Né? Tem no coração fé em Deus e fé na equipe que você está formando, nada é difícil. As dificuldades que aparecem na vida são coisas que você vence. Se você tiver boa vontade, vence tudo. Então, não chamo de dificuldade. Então a dificuldade vira aprendizado. É aprendizado. Tudo que é dificuldade, cada queda que você toma, é um aprendizado. Você, da próxima, você já não faz mais aquilo. Então, não vejo dificuldade. Eu não gosto dessa palavra dificuldade. Para mim, tudo é fácil. Se você tem vontade. Tem essa fé. energia, essa fé. Eu sempre tive, eu não sei se eu quero falar já direto, que eu gosto de falar, do porquê a MCM, porquê eu fundei a MCM. Eu diria que antes poderia ser um sonho, mas era um objetivo que eu tinha na minha vida, que era voltar à minha terra natal, que é Pernambuco. E eu fui durante muitos anos um gerador de profissional em São Paulo. E tinha o maior prazer, tive sempre o maior prazer, por isso que eu digo que não existe dificuldade, que de formar profissional. Então, quando minha família, meus amigos, de onde eu nasci, do Alto Sertão, tinha alguém que vinha para São Paulo, ou que tinha terminado um ginásio, ou que tinha terminado uma engenharia, ou um curso técnico, alguma coisa, ligavam para mim: Pedro,
dá para dar oportunidade para fulano quando chegar aí? Então, quando eu chegava, a primeira coisa que eu dizia, você tem vontade de enfrentar a vida? Então, ele sempre foi onde eu tive o maior prazer. Tem até alguns amigos que eu digo, amigos que eu considero como, não sei se é amigo ou filho, mas que estão comigo até hoje, ainda alguns deles. Pedro, isso aí em São Paulo, né? Isso em São Paulo. E o pessoal saía da onde para São Paulo? Do Alto Sertão, Tabira. Ia para lá. Tabira ia para lá e já ia com uma missão de me encontrar para eu poder, com o tempo que eu estava trabalhando, as amizades que eu tinha, que eu fiz, eu formar profissional. E formei muito. Na minha vida, para mim, foi a minha alegria, a minha felicidade. Foi isso. E digo para todos os meus que trabalham comigo, se sintam bem, se sintam dono da empresa, como eu me senti toda a minha vida, quando eu comecei lá atrás de ajudante, depois quando eu terminei um curso técnico à noite, e meus amigos que me ensinavam, eu formei isso, ser um gerador de profissional. E isso. Hoje eu tenho a felicidade de estar aqui com vocês, falando sobre a MCM com todo esse tempo, que fundei a MCM com esse objetivo de vir para cá, formar profissional. E tenho o prazer de ter vocês, todos da MCM, cada um formando mais profissionais. Isso é maravilhoso. Caramba, que lição, Pedro, assim... Vou falar isso para minha filha depois, viu? Vou dar a resposta para ela. Olha, hoje eu aprendi que não é dificuldade. Que a gente tem que realmente tocar a vida como um desafio bom. Bom, e esse desafio bom vai construir coisas muito boas para o futuro. Que bela lição, Pedro. Obrigado. Imagina chegando naquela época, né? Quem sai daqui do Nordeste, né? Especificamente saindo de Pernambuco, no interior, e vai para isso nos anos 70, né? E ir para lá para chegar 60. Em São Paulo, 60 e pouco, para chegar em São Paulo, todo esse desafio, né? Que enfrentou. E hoje lá era dificuldade. Hoje imagina, não. Hoje está muito mais fácil nesse sentido das pessoas se movimentarem, escolherem as suas opções, se capacitarem, né? Hoje, naquela época, tenho certeza que era bem mais difícil. Então, acho que a maior dificuldade que teve foi essa movimentação para começar esse sonho, né? Acho que esse sonho foi transmitido para a gente, de alguma forma. Né? Porque, de alguma forma, a gente estava vivenciando tudo isso, né? Quando começou essa trajetória e quando a gente vem vivenciando, a gente vai adquirindo esses valores, né, de formação, que inclusive faz parte de um dos valores da empresa, né? A gente está criando, inovando, criando essa identidade, formando pessoas, capacitando cada vez mais os profissionais. Então a gente carrega isso até hoje. Então não vem somente do início da MCM, né? Ele vem de muito tempo. E você é um exemplo disso, né, Alexandre? Contar aqui as histórias. Muito. Eu posso contar as dificuldades também, que eu tenho várias. Assim, a gente tem várias juntos, né? Todo mundo. Mas, só entrando aqui já para responder, eu tenho um dos desafios que a gente teve muito grande. Você estava dentro de um projeto. E esse foi, para mim, um marco de a gente entender que tinha que haver uma mudança dentro da organização, de maturidade, né? A gente, no começo, né? Todo mundo muito mais novo, né? e naturalmente conduzindo cada um seus processos. E a gente pegou um projeto bem desafiador, um projeto inacabado, que a gente aprendeu o que é uma obra inacabada para continuar, né? Que é melhor fazer do zero, né? E naquela ocasião a gente enfrentou dificuldades que a gente não tinha a mínima noção do que iria ocorrer dentro dos cenários que a gente não controlava mais. E cenários internos e principalmente cenários externos, né?
ao ambiente que a gente estava na ocasião. Então ali a gente passou bons desafios e eu falo, muito, o que é interessante na MCM é o quanto as pessoas, esse pessoal que era mais jovem, que estão com a gente até hoje, o quanto eles suportaram e resistiram para continuar num projeto que não tinha, estava totalmente já, vamos dizer assim, já não estava muito controlado por todas as partes, pelo cliente principalmente. Então, assim, para mim ali foi mostra que é a superação. Então, para mim, eu entendi que a MCM é uma empresa de superação também. Mas eu queria só botar um adendo que esse cliente gosta da gente até hoje, né? Isso é boa, bem colocado. Até hoje ele quer puxar a gente, né? Sempre é importante, todo cliente é importante. E a gente começa a falar, dá para aqui, esse aqui não faz sentido pra gente. Desde, né? E a gente aprendeu com isso, né? Essa forma como você quer conduzir, não vai ser bom para ninguém. Pra gente, com certeza. Então, e a gente aprendeu, né? Falar até que ponto dá pra gente estar junto e que ponto não faz sentido, né? Olhando o escopo, olhando o projeto em si, né? Toda a situação. É verdade. Foi um desafio que foi um ponto de virada que transformou e consolidou muito da cultura, né? Ajudou muito a gente se tornar uma empresa melhor e maior. Me capacitou também na época, né? É verdade, isso aí foi sofrido, mas é no sofrimento que você cresce também, né? É isso. Com certeza. Chefe Moza, quer acrescentar alguma então, coisa? Respondendo à pergunta da sua filha, né? Das dificuldades, e até voltar um pouco no tempo, a conversa acabou indo para frente, é assim, a dificuldade que ele teve, né? O sonho de querer voltar, né? E uma aposta que ele fez lá com os ex-patrões dele que viraram sócios, né? Dar o mérito aqui, né? Tá os fundadores, mas tem que dar o mérito aqui ainda. Pena que não estão presentes, mas o Tércio e o Oscar, que apostou, né, na vinda dele, e a gente ali, eu e o Márcio, dois moleques na época, eu com 21, Márcio com 23,5. 4. Já entregou a idade. Eu para 20, para 21, para 24, isso aí há 29 anos atrás, aí vocês fazem as contas aí. A gente totalmente despreparado, né? Estudando lá em São Paulo e a gente abraçou, né? a aposta do nosso pai e veio arriscar, né? Sem experiência nenhuma, mas com muita vontade e com muito medo, né? Então esse medo na hora eu acho que encoraja a gente e foi um desafio muito grande mesmo no começo, estrutura nenhuma. Mas teve o apoio lá de São Paulo, tivemos muito apoio deles e o começo foi assim. E a gente começou com obrinhas que era o fim das obras da Monte Calmo, e a gente pegava ali uma manutenção, sequência, né? Primeiro a nossa obra foi a Ródia, no Cabo, que nem existe mais, né? Hoje Uma tubulação. Adquirida pela agora Indorama, né? E aí foram fábricas de cimento, na sequência, antiga Brahma, fábrica de bebida ali, tudo aqui no entorno do Cabo. E o desafio foi muito grande, a gente, enfim, apanhamos muito, né? Aprendemos muito. E a gente chegou onde chegou pelos erros que a gente cometeu e foram corrigindo, né? A cultura da empresa foi sendo forjada nesse tempo, né? A gente trouxe muita cultura de lá, questão da integridade, questão da segurança, questão de pessoas, isso acho que é do grupo como um todo, e as outras partes foram a partir do aprendizado, como vocês falaram aí, né? Os erros, né? As nossas, como é que eu vou dizer, até um pouco de maturidade de entramos numa obra pela metade, sem saber dos riscos, e a partir desses aprendizados que a gente foi começando a entender a importância de uma administração de contrato, de entender o contrato. Depois disso houveram muitos outros erros
né? Muitos outros erros que é a soma de erro que vai trazendo conhecimento para a gente, né? O cuidado com o resultado. Aí, a partir dessas experiências que a gente foi vendo, que a gente foi sendo construído, foi sendo forjado. Então, a principal dificuldade foi esse medo do início, né? Do começar quase que do zero. E assim, uma das coisas que mais me marcou de medo mesmo, aquele medo eu acho que eu não tinha nem experiência suficiente para ter a percepção do erro. Do né? tamanho era uma aventura no começo. Quando a gente fica né? mais maduro, fica com mais a gente vai aprendendo prudência do negócio. Eu acho que se eu faço um grande medo que eu tive foi essa experiência da pandemia. Essa foi que Papai do Céu botou a mão, acho que trouxe botou conhecimento, botou maturidade e ajudou também, enfim, e a gente conseguiu sair dessa terrível experiência da pandemia, de pegar muitas obras, né, e a gente estava num momento de muitos contratos, numa situação que você não conseguia medir em produtividade, não conseguia, né, aquela situação de afastamento das pessoas, o custo de matéria-prima, de insumo IPI estourando, e a gente não conseguia repactuar isso em contrato. Foi uma loucura que nos trouxe muito aprendizado. E eu tenho certeza que depois daquela experiência, né, que a gente quase que não sai dela. Foi outra virada de chave também. Foi outra virada de chave, assim, importantíssima, que a gente ali trouxe muitos gatilhos de aprendizado, de análise de risco, né? Você é um exemplo vivo disso, né? Da necessidade de avaliar risco, de ter uma melhor administração contratual, enfim, aí eu acho que eu vou pular muita história aqui, né? Mas assim, esse foi o meu maior medo, meu maior desespero, que eu fiquei em um momento de letargia, assim, mas aí eu acho que todo mundo foi dando a mão, né? Outras pessoas foram trazendo aprendizado e a gente está em outra situação hoje, com certeza. Graças àqueles aprendizados que a gente passou. Só confirmo o que o Pedro falou, né? Que a gente tem que transformar esses desafios em aprendizado, a gente cresce, né, Pedro? Exatamente. Às vezes, os tropeços, é o aprendizado. Entendeu? Mas nunca achar que é difícil vencer. Se você tem um objetivo na sua vida, você vence. Todos nós vencemos. Eu digo sempre para o meu pessoal, sempre que eu tenho oportunidade, hoje a oportunidade minha é pouca de ter o contato, né? Depois dos 80 anos a gente fica meio... Mas tá bom, eu não estou reclamando não, estou agradecendo a Deus. Aumentou. Estou agradecendo a Deus cada dia. Mas eu sempre digo para cada profissional, cada encarregado, cada engenheiro, cada um, não tenha medo de formar um subalterno ou um ajudante seu que seja melhor do que você. Porque aí você vai ser feliz no futuro, quando você sabe que essa é a minha felicidade. Quando eu digo que eu tenho um engenheiro, um ajudante, que ele passou a ser um profissional e que ele chegou um momento que era melhor do que eu. Tá? Motivo de alegria, motivo de vitória minha. E isso conecta muito, Pedro, com o que a gente tem como valor, que é o senso de dono, né? O pensamento de dono. Exatamente. Porque ele vai construindo um comportamento que vai te fazer crescer. Não só dentro da empresa, mas... Crescer como ser humano, como vida, é importante. Muito importante. Você ir para sua casa, chegar em casa, ter a felicidade de encontrar a sua família e poder dividir. Não é fácil, mas se fosse fácil, aí não precisa você ter sabedoria. Não é para ser fácil, né? Papai do Céu para ajudar. A gente só cresce se a gente estiver do lado de gente melhor que a gente, né? Eu acho que eu acredito muito nisso. Esse valor tudo de dono, na verdade foi inspiração da história dele, né? Da história de vida dele.
De quando ele falava muito, né? Sempre deu muito esse exemplo pra gente não só a família, mas pra empresa inteira, né? Na época que eu era ajudante, eu trabalhava mais que todo mundo, eu trabalhava na hora do almoço, encostava no mecânico para me ensinar, e essa atitude que ele tinha, ele conseguia conquistar as pessoas para ter apoio e para ser reconhecido, né? Então, ele fez o curso porque ajudaram ele, alguém viu o esforço dele e ajudou ele a conquistar esse desenvolvimento, né? Teórico, profissional, e só cresceu na carreira por isso. Então, às vezes a gente quer pregar essa atitude, esse valor de atitude de dono, e eu já escutei assim, como é que você quer que as pessoas tenham atitude de dono se não ganha que nem o dono? Se não é dono? Mas não é, quando a gente tenta, né, passar, não é o fato de ame a empresa e dê a vida por ela, não, ame você mesmo como profissional, se dedique, se esforce, que você vai ser visto. Mais cedo, mais tarde você vai ser visto e você vai crescer com essa atitude. Então, a atitude de não desperdiçar material, de não desperdiçar o seu tempo na hora do trabalho, né? O dos outros também. O dos outros, você vai ser visto, você vai ser reconhecido. Uma hora vai chegar em algum momento vai chegar a sua hora para você crescer. É isso que esse exemplo dele que a gente tenta levar para a organização, né? Essa é o conceito do atitude de dono que a gente preza tanto. E não desanimar, né, também, porque Moza colocou interessante aí, quando ele fala, você vai ser visto. A pessoa, eu tô aqui há tanto tempo e eu tô ainda fazendo a mesma coisa. Faça uma reflexão, porque quando a gente fala você é visto em tudo, né? Você é visto na atitude que você tem, nas pessoas que estão ao seu lado, que amanhã, por qualquer motivo, pode estar até em outro trabalho, em outra empresa, e está te vendo também. Então, se você não saber que você, além de se empenhar, né, de produzir, né, como o Moza bem colocou, mas também de aprender, né, de buscar aprendizagem não só dentro do ambiente que você está, mas fora dele, né, pegar novas informações, né, instruir um pouco mais com outros, com todo tipo de informação possível, seja técnica, seja administrativa, seja de ordem pessoal, né, enfim, quando as pessoas, e você é um exemplo disso, né, Alexandre, eu gosto muito, para mim, né, todo mundo aqui é um exemplo, mas o Alexandre sempre, como a gente teve muito junto em algum contexto, ele sempre foi desafiado, motivado por mais aprendizagem, né? Seja com o time, seja ele mesmo buscando essa aprendizagem para ele mesmo de todas as áreas, né? E isso traz oportunidades do teu crescimento, você é um exemplo, e um crescimento em qualquer área. Então as pessoas têm que estar com essa atitude de dono para se sentir responsável por si mesmo, né? De sua aprendizagem, de seu empenho, de sua produção, né? Independentemente do outro, dos fatores externos, independentemente da economia, né? Eu queria complementar uma palavra que você falou e uma palavra que o Moza disse, que não é uma atitude interesseira. É isso. É uma atitude honesta, né? De dono. Porque se for uma atitude interesseira, eu estou fazendo isso porque senão é cartesiano. De autodesenvolvimento. Não é matemático. Fala aí, Pedro. Eu peço perdão. Não, que é isso, Pedro. Mas eu vou ter que falar uma coisa aqui de coração, mas principalmente para que os ajudantes, nosso pessoal de baixo não, nosso pessoal que está começando hoje, se sinta com a vontade de acontecer. O que aconteceu comigo, na realidade, eu vou voltar um pouco lá, peço perdão, se não... Lá quando comecei, eu estava como ajudante. Olha só, eu como ajudante não existia nosso grupo, Monte Calmo, não existia nada. Um amigo nosso, que Deus está em bom lugar, tenho certeza, era meu amigo e ele sempre, né, quando eu entrei de ajudante numa multinacional em São Paulo, eu não sabia nada. Aprendi com meus amigos na hora do almoço, nas bancadas.
E à noite eu saía, eu trabalhava 10 horas por dia, saía para uma escola técnica e comecei a aprender o que era que um mecânico ajustador fazia. Como é que um mecânico... Naquele tempo, até parece até uma mentira, mas naquele tempo era difícil em São Paulo uma empresa ter um mecânico ajustador. Era poucos, muito pouco. E essa multinacional pegou uma caldeira, a caldeira Valcaus, e veio um alemão, tá, tinha que montar uma turbina. E a empresa não tinha mecânico ajustador. Eu estava como ajudante, trabalhando como mecânico ajustador. E tinha 6 ajudantes trabalhando comigo, em volta da turbina. O alemão percebeu, esse alemão que veio para acompanhar a montagem da turbina, percebeu que achou que era um mecânico ajustador. Eu conhecia, eu estava bem. Aí ele descobriu que eu era ajudante, com aqueles ajudantes. Aí falou para o chefe de obra, que também não está aqui mais na terra, mas está Moacir Ibanez. Como é que pode? Aí Moacir explicou para ele, ele tá fazendo alguma coisa. Não, ele é muito bom. Só que eu estou admirando porque não é um mecânico ajustador. Aí, não é possível. O que aconteceu quando chegou a tarde, Moacir me pediu a minha carteira profissional. Eu digo, pronto, vai me dispensar. Já pensa coisa. Já pensei logo, vai me dispensar, olha só. Aí Moacir levou para o escritório central da Nordon, essa fechou, não está mais no Brasil. E quando trouxe no dia seguinte, me entregou a profissional. Eu peguei e botei no bolso e ia voltando. Você não vai olhar, não? Eu nem não sei, você não falou nada também. Aí ele disse, olha aí. Aí estava o mecânico ajustador. Naquele tempo eu ganhava, vamos dizer, era 2 contos, não sei lá, era um valor assim, seguinte, vamos dizer, não sei os valores certos, mas era 2. Aí passou a 12,50 por hora. Você é louco, não está errado isso aqui. O aumento de 10 vezes. Não, sei lá. Aí Moacir, ele deu risada e disse, não, é isso mesmo. É isso aí. E você merece. A falha é a nossa. Que a gente tinha... Aí contou do alemão, por isso que eu estou falando isso, que o alemão... inclusive eu não entendia, falava alemão, eu não sabia, não entendeu? Isso já é um exemplo claro, né? Entendeu? Ele já me entendia algumas coisas, eu explicava o que estava fazendo. E aí o que acontece? Olha as coisas como era diferente. Então, as amizades daqueles que me ensinavam também na hora do almoço e tal, a traçar, essas coisas assim. Moacir disse, mas só tem uma novidade. O pessoal fez uma vaquinha, a vaquinha que chamava uma vaquinha, uma cotinha, né? Que tem um churrasco para você à tarde, na hora da gente sair, para comemorar a sua classificação. Era a classificação daquela. Olha que coisa interessante. Então, por isso que eu digo, que eu transmito com isso. Eu, como ajudante, já me sentia como dono. Eu tenho o prazer, não é de ganhar, que para mim o receber o aumento foi uma. Não era o que era importante. Era importante reconhecimento. E se sintam assim, eu peço só que cada um se sinta desse jeito. Valeu. Desculpa. Não, que é isso, pelo amor de Deus, faça não. Isso já é um exemplo, né? De que desde aquela época já tinha necessidade e que a carreira depende de cada um. Não depende do patrão, do governo, de nada. Depende do seu empenho, da sua dedicação. Então, um exemplo claro aí, né? E não é o tempo de casa. Né? E não é o tempo de casa, porque é o que você falou. Tem gente que eu tô tanto tempo aqui e ninguém me vê. O que você está fazendo diferente para que você seja visto? O que é que você está se desenvolvendo? O que é que você está aprimorando? Porque se você continuar fazendo a mesma coisa o tempo todo sem se desenvolver, você não vai sair do lugar. Em qualquer área. Vai continuar ali, em qualquer lugar. Então, é isso que a gente busca, né? Tenta pregar isso aí para. Mas vocês falaram uma coisa que me chamou a atenção, e até foi uma conversa com a Alice também, que é sobre sacrifício. O senhor sacrificou alguma coisa, o senhor sacrificava a hora do almoço, o senhor sacrificava as noites.
Eu queria que o senhor falasse assim, quais são esses sacrifícios, qual foi o sacrifício que o senhor teve que fazer para trilhar, para poder construir essa empresa. Eu só queria dizer que isso não é sacrifício. Isso era o prazer que eu tinha de vida. Era a minha felicidade, era isso. Eu me senti, eu poder aprender, poder ter amizade, ter amigos que tinha prazer de me ensinar, tinha prazer de fazer. Não era sacrifício, só que eu almoçava, comia minha marmita um pouquinho rápido e depois, em vez de eu ir dormir, eu ia aprender numa bancada. Não é sacrifício? Sacrifício é você ficar reclamando da vida que não dá certo. Isso é sacrifício. Acredite que tudo que você pensa de bom e deseja o bem, vem para você. É uma mudança de pensamento, de pensamento. Quer dizer, você pegar, mentalizar que o sacrifício, o esforço não é um sacrifício, mas é um desejo prazer, de algo maior, de algo maior, né? É um prazer. Isso é uma mudança total de pensamento, Pedro. É uma mudança porque, veja, se você chega na obra e diz assim, ó, esse sábado a gente vai precisar fazer uma hora extra. Tem um monte que tenta, vou perder meu sábado de passear. Ou então, a hora extra aqui no sábado é 50% só, né? Porque o da região, ou 70%, sei lá. O cara não está pensando nas coisas boas dele, está pensando... Eu não sei, infelizmente eu não posso mudar, porque a humanidade cada dia muda, mas podemos esforçar um pouquinho e ser feliz com o prazer de trabalhar, o prazer de ser. É tão bom. Prazer de servir, talvez. Eu acho que tentar divulgar a cultura é tentar guiar e inspirar pessoas, né? A buscar algo diferente. No final é isso. E ter pessoas alinhadas, né? O principal é buscar pessoas alinhadas. Ó, a empresa tem esse alvo, ele tem esse objetivo, a gente quer gente que compartilhe disso. Se você compartilhar, você vai estar com a gente muito tempo, você vai crescer com a gente. Acho que essa é a ideia, né? Eu acho que está muito claro, porque quando você fala de valores ali, aqueles valores que estão na parede e que a gente bota lá pro cara decorar, é uma coisa, né? Não, outra coisa é quando a turma escutar toda essa história aqui e entender profundamente o que significa a atitude de dono. Isso. E vou mais, Alexandre, você falou algo aí interessante, porque você olha para o valor que está na parede lá, que decorar palavras, se for olhar aqui, tem que estar tem que saber e sentir. Vou dar um exemplo, fazendo uma correlação, né, falando um pouquinho de inovação, que todo mundo fala. Quando a gente fala inovação, não é só tecnológica, obviamente, a gente está sempre buscando, cada vez, né, com a indústria 4.0 ainda mais, né, que veio essa mudança e a gente aprender, né, desenvolver cada mais sistemas mais automatizados e tudo mais, normal, mas a inovação também vem da mudança, da atitude de buscar coisa diferente, buscar algo diferente de fazer, e não falar, pô, aprendi a fazer isso aqui, tá, mas como você pode fazer diferente, melhor? Como você mesmo, cada um dentro do seu negócio, dentro do que está atuando, como você pode aprender lá fora, ou buscar informação, ou pesquisar, para fazer melhor, independente de ter uma inovação tecnológica ou não. Ela às vezes é comportamental, né? E inovação está dentro disso, comportamento está dentro desse contexto. Então é muito amplo, né? A empresa às vezes aparece um que diz assim, tu precisa estudar isso ou fazer. A empresa vai pagar esse treinamento. Infelizmente. É triste. Se a empresa não vai pagar, eu não quero fazer. É isso. Então já não está alinhado com os valores. Os valores dessa pessoa não está. Já não está integrado. A gente estava conversando isso alguns tempo atrás. Todo mundo hoje, inovação virou até moda, né? Você coloca inovação, acho que toda empresa tem isso. O difícil é viver isso. Em que sentido? Quando você fala em inovação, acho que tem que estar implícito ali tolerar o erro. Sim.
né? Isso tem a ver um pouco com acho que os valores eles meio que se entrelaçam, alguns aqui tem que ter uma conexão. Quando você fala em inovar, é saber que você vai trabalhar com mais risco, você vai assumir riscos durante esse processo de inovação, e a empresa tem que ter uma maturidade, né? Aí tem a ver com pessoas, né? O que é um valor nosso também, de atenção, dedicação às pessoas, e você saber que nesse processo você vai errar, e você vai melhorar, e você vai corrigir, e a gente tem muita tolerância a esses erros, né? Então a gente tem muito alinhamento, a gente combina muito, e a gente abraça o erro como uma oportunidade de melhoria, né? Então acho que muitas pessoas ainda estão na empresa por essa, talvez você, né? Provavelmente por essa resiliência que a gente tem com a questão do erro, da tolerância. A gente não tolera dolo, a gente não tolera farsa, mentira, a gente não tolera essas coisas, mas alinhamento, e você está dentro dessa construção da melhoria, saber que vai errar, e não é para condenar ninguém, né? E eu acho que nosso ambiente ele é bastante leve, de uma forma geral. A gente tem um relacionamento bom, porque ninguém fica atrás de cabeça de ninguém, né? Quando acontece um erro. Bem a colocado, gente se abraça, a gente senta e a gente vai buscar o que a gente pode aprender com isso. O que não pode acontecer. E nas porradas que a gente levou nas obras, em vários projetos, que melhorou um monte de processo, né? Principalmente processo de risco, processo de... Poxa, tantas coisas, né? Até nos processos administrativos, nos fluxos. Foi sempre em cima de um erro. E a gente está do que já está hoje, porque a gente errou muito. E as pessoas que erraram continuam com a gente, que elas que promoveram a melhoria, né? É isso. Essa é a... E assim, você colocou algo muito interessante, é a integração, né? Quando o erro faz parte da aprendizagem também, não é só erro, tem os acertos também, né? Dentro do processo, mas o erro faz parte da aprendizagem. Tem mais acerto, também concordo. Mas assim, faz parte da aprendizagem, mas a questão é o seguinte, essa tolerância ao erro, né, que você bem colocou, ela acontece porque essa ação ela está alinhada na organização. Ela não está de forma, uma ação direcionada de alguém, ela não está isolada. Você errou, mas você combinou com alguém antes de tomar essa decisão. Então, eu vou te ajudar, se tiver algum problema, eu estou junto de você. Porque nós juntos, a gente consegue ter um caminho. E se esse caminho, por acaso, tiver esse erro que o Moza colocou, tudo bem, vamos ajustar depois. E vamos né, ajustar o trilho, assim, vamos assim dizer. Agora, realmente, mostra que quando a gente dá essa liberdade de a pessoa tentar inovar, né, olhando para essa palavra, é porque a pessoa, quem está dentro da empresa já, essas pessoas mais, principalmente o pessoal que está mais aculturado, eles estão juntos, inclusive antes de tomar uma decisão. Eles sabem que as decisões têm que ser, antes de tomá-las, compartilhadas, porque aí estamos juntos, né? Então isso não é errar por errar, né? É falar, poxa, achamos que esse é o caminho mais certo, então vamos seguir juntos. Se der erro, a gente ajusta. É o ditado que é combinado não é caro, né? A gente valoriza muito essa questão do alinhamento, né? Não queira seguir a trilha sozinha não, que a gente é um time, né? É um time, é isso, um time. A gente vê aí no mercado a inovação que é aquela, ó, quer inovar, vai lá. Agora se der errado, tá aí lascado. Tipo, né? acerto é nosso, a culpa é sua, o erro é seu, né? É isso, é isso. Então, ou então nomear uma pessoa, o processo é teu, viu? Te vira. Então, peraí, o processo é nosso. Agora vamos estar construindo junto. Aliás, no bom e no ruim, né? No bom e no ruim. Aliás, até a gestão de mudanças, né, que a gente tem muito bem conduzida, você encabeçando esse processo, né? É mais Sabrina. Mas assim, tem todo um time, nunca é uma pessoa isolada, como você colocou. Ela vem justamente para falar, poxa, tem um projeto, tem uma necessidade de um ajuste, ou de uma melhoria, ou de algo novo, validado por todo mundo, e agora vamos envolver várias as áreas, porque tudo interfere em outras áreas, de alguma forma. Então não faça de forma isolada.
Não fala de olhando só para, por exemplo, só para o time, sei lá, da engenharia, ou só para o time do comercial. Faço olhando para o time, para toda a organização. Isso é muito interessante e mostra que o alinhamento ele tem que ser feito desde o início. A gestão de mudança foi um divisor de águas na empresa, eu acho, porque a gente, por anos e anos, a gente sempre foi muito assim, calorado, sempre teve ideia, senta, se empolga, vamos fazer isso. E a rotina comia a gente, daqui a pouco aquele projeto que iniciava a gente não esquecia. Esquecia mesmo. Né? O solicitante lá, pô, ninguém tá olhando para mim, também vou tocar minha vida assim mesmo. Pedia uma, duas vezes, não acontecia. E isso foi, e essa estrutura foi graças a uma auditoria da ISO, que pegou isso como quase uma não conformidade, mas botou como uma sugestão de melhoria, e a gente abraçou aquilo e mudou da água pro vinho, né? O TI até hoje, assim, fala, pô, depois disso eu comecei a ser visto mais, começaram a me dar atenção, porque às vezes eu começava um negócio e o dono do negócio sumia. Daqui a pouco eu fiz pra quê isso aqui? Não tem tempo. Eu fiz pra quê isso aqui? Pra nada, né? E aquela frustração acontecia. Então isso aí foi muito bom. E assim, só finalizando a questão do erro, da inovação desse contexto todo, é que o nosso negócio ele é muito desafiador, né? Porque cada obra é uma história diferente, né? Cada contrato é um contrato diferente. A gente dificilmente faz atividades iguais, né? Diferente de uma linha de produção, que você faz aquele ajuste e segue, né? Por até o ciclo de vida desse produto. Cada obra é um desafio novo, né? Então, muito mais suscetível, né? A você ter surpresa, né? É isso. É, porque tem coisa que não dá pra prototipar, né? Tem que ser ali. Você não sabe o que você está orçando, cara, você não sabe qual o risco daquilo, você, né? É um trabalho. Mas ao mesmo tempo eu acho interessante, porque a gente pega desafios com atividades novas, né? Projetos novos, por exemplo, de um equipamento. Outro cliente, eu lembro também, olhando para esse contexto, e eu acho essa. Estou só fazendo uma correlação, porque essa facilidade de a gente adaptar o ambiente ao tipo de projeto é uma força para a gente, embora a dificuldade é forte. Mas eu vou pegar um exemplo, tem um cliente que para nos contratar, nunca tinha trabalhado no segmento, e para nos contratar eles estavam preocupados, por exemplo, com um produto deles, um equipamento deles, um banco de informação, e a gente falou, não, isso para a gente é mais uma atividade de ajuste, de montagem, de mecânica, de ajustagem, que mais simples do que o ambiente que a gente vai estar entrando, que é desconhecido. Essa atividade técnica é mais simples. Mas para o cliente aceitar isso, ele precisou nos validar várias vezes, porque ele estava preocupado com o produto, com o equipamento dele. E na verdade... A gente não está falando de tentativa e erro aleatório, né? A gente já aprendeu como funciona a inovação, a gente já poda, pelo nosso método já poda muita coisa, né, dos erros. Mas quando a gente vai chegar, óbvio, se é novo, tem um risco. Se você não quer risco, então faça o que sempre fez. É isso. Então já, né, uma maturidade para a gente tocar uma inovação de uma forma um pouco mais segura, né, e não aleatória. Isso é importante que o pessoal da obra aí, o pessoal entenda esse nosso valor de inovação, como é que funciona, como é que as pessoas dentro da obra podem trazer para a gente essas ideias. O PIN, eu acho que ele chegou até o chão de fábrica realmente, né? Que é o programa de inovação, a gente botou em funcionamento, tinha vídeo dentro da obra, inove, e chegou um bocado de ideia. Tá chegando bastante coisa, bem legal mesmo, de todos os níveis, né? De coisa mais simples ali do dia, uma solução do dia a dia ali do chão de fábrica, até coisas mais complexas, né? Tá muito legal, e essa é a ideia, né? Hoje a gente está agora, recentemente, finalizando um projeto que usou uma inovação totalmente tecnológica, né? Eu acho que só no Brasil só a gente fez, viu? E assim,
um risco, né? A gente está com um projeto em andamento, com risco alto, calculado o risco, né? Com plano A e plano B, né? E a gente acreditou, né? Dentro da inovação que o Júlio trouxe, com o time de engenharia, que, poxa, foi algo que de vez em quando eu ficava aqui do outro lado, que com o coração extremamente medo, né? Apertado, faz parte de tudo que é novo, mas ao mesmo tempo validando ou envolvendo sabendo que ele né, sempre envolveu várias áreas, envolveu a equipe técnica nossa, envolveu suporte de um terceiro, enfim, para poder saber que quando fosse acontecer, teve alguns percalços, vamos assim dizer, natural, num processo novo. Faz parte da curva da aprendizado. Mas que levou alguns impactos, olhando a nível de produtividade para a gente, atrapalhou um pouco a produção, porque estava ajustando mais o resultante que vai deixar para o futuro. Fica um legado, Fica um legado. E isso é muito interessante, né? Porque está todo mundo junto, né? Eu vou mais longe. Eu acho que Júlio teve essa ideia brilhante e implementou, que eu acho que é o mais difícil do que... Dos macacos para subir o teto do tanque. E ele faz porque ele confia também que vai ter o apoio de todos. É isso. De todos. Todos é todos. Não vai ter ninguém ali... deu problema, a prova deu prejuízo, a culpa foi de fulano, de forma alguma. O pessoal fica preocupado, eu lembro que recebi uma ligação, o pessoal, poxa, se não tá demorando, se não acontecer, eu falei, vamos trabalhar aqui no plano B, se vamos tiver, se juntar, todo mundo. Mas vamos se juntar e vamos fazer acontecer, dá certo. E vamos, Júlio, vai lá, vai dar certo. E deu. Então, porque é isso, eu acho que é isso, a energia, a força, a vontade. Eu lembro do Pedro também aconselhando conselhos ali, de vez em quando eu escutava. Vai para ali, aqui. Cuidado com isso, né? Cuidado com caçado. Eu vou lembrar algo assim que eu não estava nem participando, era bem novo, acho que não estava nem na Monte Calma, eu acho, na ocasião. Não recordo, mas um projeto que teve de cimento que você tinha um tal. Eu lembro que eu via as fotos, né? PM, naquela época o PM, né? E eu via as fotos depois, porque antigamente tinha celular, né? Então eu revelava as fotos lá e eu via a foto lá, novo, não entendia nada, lógico. E foi mesma coisa, algo novo na ocasião, né? Os dispositivos que foi feito, isso tá na essência da empresa, né? Agora, nada isolado. Isso que eu acho fundamental, eu sempre volto a falar. Quando se faz isolado, quando não envolve as áreas que são correlatas, independente de ser uma área da operação ou ser uma área do comercial, mas eles estão sempre, ou dos suprimentos, enfim, ou da administração, está sempre envolvido naquele mesmo projeto. E nunca alguém tomando uma decisão sozinha. Isso eu acho legal. Eu volto a falar isso, porque é fundamental que as pessoas entendam isso. Tudo é importante, toda ideia é válida, toda vai ser analisada, mas sempre validada por todas as áreas. Sempre construída por todas as áreas dentro do limite daquelas áreas de influência. Né? Então, eu sou muito testemunha disso, porque eu nunca, apesar do direcionamento, do poder que vocês têm, a minha última palavra é minha, eu quero que seja feita assim. Eu nunca vi isso. Perfeito. Na boa, nunca vi. Nesses anos todos de experiência, eu estendo isso a todos os gerentes de obra, gerentes de contrato e tal, e os líderes que estão na frente, encarregados de ser impositivo, de dizer, eu decidi, está decidido, é assim, eu quero desse jeito. Nunca... Sempre no final e a gente já se deparou com isso em obras, né? Já deu muito problema. Só dá problema. Para aquela mesma pessoa que tomou essa decisão no futuro. E eu vejo, é o contrário. Vamos sentar aqui e vamos tomar a decisão junto. Mesmo que a gente, no final lá, quebra a cabeça com esse negócio. Mas vai todo mundo junto, então vai. Eu, você, Valdir, o gerente da obra, tal. Nem todos eu participo, mas aquele núcleo você tá unido, né? Tá junto pro bom e pro ruim. E isso dá muita
unidade, dá muita segurança que você vai ter apoio. Às vezes eu converso com os colegas da ACE ou de outros aí também, e a insegurança que o cara tem, porque ele, na verdade, ele recebe muito poder dentro da obra. Sim. Mas por outro lado ele é muito descartável. É isso. É verdade. E eu sou testemunha na MCM que a gente, como o Moser já disse, né? A gente tomando a decisão em conjunto, a gente tá junto. No bom e no ruim. Isso tem a ver com outro valor nosso, que é a identidade corporativa, né? Que ela foi forjada com o tempo. É isso. A cultura não é palavras que nós três aqui inventamos. É o time, são vocês, né? Corpo gerencial, os outros diretores, a nossa vivência, a nossa experiência, né? Nossas dores que chegaram, que trouxeram a gente onde a gente está hoje, né? E essa questão da necessidade de ter uma unicidade, ter identidade corporativa, respeito aos padrões, de forma que não ingesse a empresa também, né? Tem que ter esse cuidado. Veio de alguns feedbacks negativos de clientes, né? Perfeito. Olha, essa obra aqui é um MCM, essa outra obra é outra MCM. A gente já escutou isso, né? E já no passado, né? Eu não quero essa MCM, não, eu quero essa outra aqui. E a MCM que fez a obra lá atrás não é a mesma MCM de agora, não. Porque no final são pessoas. Empresa de serviço são pessoas. Total. Né? Então, a gente tem pessoas diferentes que vieram com escolas diferentes, famílias diferentes, culturas diferentes. Como é que a gente alinha para o mínimo necessário, né? Como é que a gente cria direciona essas pessoas para o mínimo, né, da entrega que a empresa espera, né? E isso é um desafio enorme. Diário, cultura, né? Eu diria que é diário esse desafio. Para não Diário, perder. porque é isso, botar a cultura no papel é fácil demais. Eu acho as palavras mais bonitas do que as nossas. Agora, viver elas é a dificuldade, fazer elas acontecerem, que isso é o nosso trabalho, né, maçante. E isso que a gente tenta. E o nosso processo, né, como você mesmo lá tinha dito, é muito horizontal. Você tem as obras ali, a gente não consegue estar onipresente, né? Onipresente é só Deus, né? Então a gente tem que confiar nas pessoas, as pessoas que tocam. Agora você tem que ter essa necessidade do alinhamento. Aí tem tudo a ver com a nossa tolerância. Olha, eu aceito que você erre. Tá dentro, tá no combinado. Agora, vamos alinhar. Vamos combinar, vamos fazer o que está alinhado. A gente não dá tanta autonomia para os gerentes de contrato, né? Os gerentes de obra não tem essa autonomia toda. Faz de ser a obra como se fosse a sua empresa. Não é assim. A gente não tá dentro, agora a gente tá junto. A gente tá junto, conta comigo, a hora que você quiser, você liga. E para todos, né? Aqui, vamos alinhar e vamos junto. Se der certo é a gente, se der errado é a gente. E já aconteceu, né? De uma autonomia de alguém tomar que não está mais com a gente, mas isso aconteceu algumas pessoas, de tomar uma direção diferente disso que você está falando, Moser. E quando a gente vê o impacto é muito pesado e a gente tem que tomar, aí sim a gente toma a decisão de falar, pode ter servido até aqui, mas a partir de agora não está alinhado com a gente, não está mais alinhado, porque em algum momento achou que poderia tomar decisões sozinho, seja ele quais forem, não vem aqui ao contexto. A gente acabou abrindo mão de pessoas muito competentes na empresa, muito, muito boas, verdade, pessoas muito capazes, mas não conseguiram entender a cultura da empresa, não conseguiram seguir esse negócio. E no final a cultura é isso, olha, a gente tenta converger as pessoas que estejam alinhadas com a gente. Se tiver alinhado, vamos juntos. Se não tiver alinhado, faz parte também e siga a sua vida, né? Às vezes eu acho que eu sou muito... Nosso modelo é o melhor que tem, não. É o nosso modelo. Verdade. É o nosso modelo. É a cultura. Às vezes eu acho que eu sou muito chato. Eu às vezes, tô sendo chato. Eu sou chato em alguns pontos, natural. Mas às vezes eu acho, tô sendo insistente demais e poxa, tô fazendo isso. Falei, tu alinhou essa situação com Ciclano e Beltrano. Antes de trazer pra mim. Aí, não, porra, alinha, conversa entre vocês e me traz um resultante. E as pessoas às vezes, poxa, eu fui falar algo assim, falei, não é porque é excelente, pode ser excelente a tua atitude, tua ação, tua ideia, mas eu preciso ver quais são os impactos em outros setores. Então lá, em alguns momentos, talvez o pessoal fique pensando, o Márcio chama todo mundo às vezes para alinhar. Eu falei, não, é para deixar vocês conversarem, porque eu não quero nem estar na reunião às vezes. Eu falei, vocês conversam, vocês acham a solução,
Aí eu saio da reunião. E tira muito do telefone sem fio, né? O nosso papel no final fica só isso, né? A gente, Isso. eu tenho a sensação que eu não faço nada, eu só fico tentando trazer as pessoas Pro mesmo conversa, o mesmo barco. Pra consolidar a Remar cultura, pro mesmo né? local. É aquele, não adianta você estar remando aqui, o outro colocando uma força porque é mais forte, porque conhece mais, porque tecnicamente adquiriu mais conhecimento de determinada ação, e ele está remando mais forte, mas o outro está remando ao contrário. Aí ele acha que vai chegar. Talvez, né, a gente que é, né, a formação de engenharia tem essa de eu conheço, você fala muito isso, Alexandre. Eu fiz, e a gente é empresa de engenharia em essência. Eu fiz, eu estudei, eu estudo, então quem sabe sou eu. Esse é um grande mal da gente, alguns, né? Que engenheiros que falam, não, eu não posso errar porque eu tenho que achar a solução, eu tenho que criar. E é comigo. É muito vaidoso, cara. É uma vaidade, muito vaidoso. que a gente tem que quebrar, né? Você dá um exemplo, porque é mais fácil você ter uma sinergia entre o pessoal do direito, né? Você fala muito isso, se conversa. Quando eu comento o contrato e o advogado olha, é tranquilo, eu concordo com essa aqui. Então. Agora, o edital que o engenheiro fez, meu Deus do céu. É melhor dar uma tapa nele do que dizer que não está claro. Tô pedindo para mudar alguma coisa, tá? E quanto mais. Isso não é só da MCM, isso é do mercado. É o mercado todo de engenharia. Quanto mais brilhante a mente, mais difícil de trazer para o alinhamento. Não, eu vou tocar aqui que eu sei. O Pedro. Eu pedi para. Não estou dando sinal Pedro, para não você. peço desculpa, não, Pedro. Porque é o seguinte: se demorar muito, eu esqueço. O alemão chega e eu esqueço. Tem que brincar um pouco, né? O que acontece é o seguinte: tudo isso, você vê que é uma vida, é um aprendizado em cada momento. Vocês conversando aqui, o principal coisa de um aprendizado em uma empresa, num grupo, é exatamente tem que ter humildade daqueles que sabem, os que estudaram, os que têm a teoria, mas ter a humildade que às vezes vai buscar na prática alguma coisa de um meio oficial, de uma coisa que ele, na teoria, ele não conseguiu pegar. Mas para que chegue isso, você tem que ter uma coisa principal, é humildade. Quando eu digo humildade é porque quando uma empresa cresce muito, eu tenho uma preocupação. Porque a empresa crescendo muito, vem muita gente grande de fora, às vezes, que sabe muito, mas não tem humildade. De ter essa sinergia, de conversar com pessoas de baixo, de aceitar uma opinião de alguém de baixo. É alguém de baixo que eu digo, debaixo do chão de fábrica, vamos chamar assim. Isso é muito perigoso. É perigoso porque na minha experiência, eu vi muitas empresas grandes empresas fecharem. Porque tinha muito serviço, muita gente, muitos profissionais bons, e não vi poucas empresas pequenas fecharem porque tinha pouco serviço. Mas tinha uma equipe unida. Uma empresa, Sinergia, ela tem que crescer com união, com pessoas. Exatamente isso que eu vejo, tenho o prazer de participar aí um pouco da MCM, ter fundado a MCM. Ela ainda vem com essa essência de humildade, de ter prazer de ver o outro subir, de ver essa... Para mim é prazeroso ver, eu saber que se eu imaginar que eu tenho uma empresa, que os diretores da empresa não vêm nenhum de fora, foi fundado, vem lá do chão de fábrica, quase, eu chamo o chão de fábrica, mas o cara que saiu da faculdade e tal, mas ele, antes dele, entendeu? Porque isso sempre eu digo para meus amigos, se você tem eu fiz isso não só com meus amigos, com meus filhos também. Quando minha esposa dizia que eu não era um pai, era um carrasco. Só que chegava 2h da manhã, vinha no ônibus, vinha numa faculdade, e quando era 6h eu batia, vamos embora.
Isso não era sacrifício. Não era Isso aí sacrifício. não Não era era sacrifício. É isso mesmo. Não, foi como é isso. Isso aqui também. Teve que fazer Queria escolhas. estudar à Teve que fazer noite. escolhas. Ó, deixa Eles escolheram estudar à noite. Beleza, porque eu também não Mas podia. quem olhava de fora, ó, que Aí otário. a mãe deles dizia: você não é um pai, é um carrasco. Era no título. Mas hoje eu tenho um prazer, ela é prazeroso, nós todos estar aqui. Mas, pô, Isso que é legal, maravilha. Pedro, que tá olhando. E espero que todos os outros façam isso. E é outro pensamento divergente o teu, porque hoje em dia o que eu mais escuto é crescimento exponencial. Ó, E que o que você tá falando, Pedro, é o oposto de crescimento exponencial. porque o nosso negócio é muito risco, né, Alexandre? Muito rico. Ó, isso fazem 30 anos, né? Mas o primeiro ensinamento do meu chefe lá, o Tércio, quando, né, me preparando para vir para cá, né, um moleque, ele falou: ó, primeira coisa que tem que aprender, empresa nenhuma do nosso segmento quebra por falta de obra. Pega por obra mal pega, quebra por obra mal pega. Que isso no final era análise de risco, análise de contrato. Daí que a gente sabia não tinha nem noção disso, né? A gente foi, com essas palavras a gente vai pescando e vai construindo aos poucos, né? Mas é isso. Esse nosso negócio é muito risco. E a gente trabalha dentro do conceito de integridade e tal, então tem que ser na gestão de risco pesado mesmo, porque nada cai do céu para nós, né? Então é muita luta, né? Muita luta. Quer complementar? E a Muita emoção, gestão. e a emoção, às vezes, da operação. Quem está na operação, a gente vive todos os lados, né? Que está integrado, né? Então, a gente vive todos os lados. E quando a gente está olhando para a operação, fala: poxa, acabou o projeto A, tem esse negócio no comercial, lá dentro do time comercial, né? E, poxa, mas o cliente adia, ou você não ganha um projeto, por qualquer motivo, porque não compramos muito risco, né? E aí a gente fala: pô, uma operação está acabando o projeto A, está acabando o projeto B, e agora o que eu faço? Tem que ir com o meu pessoal, calma. O projeto certo vai chegar. A ansiedade, a gente já cometeu esse tipo de erro, de ter que pegar um projeto, porque eu tinha que aproveitar, e é natural ter que aproveitar emendar com no o time, outro, né? para emendar um outro. Aí já caía, mergulhava o preço. mergulhava, e não é nem o fato só de mergulhar, né, Alexandre? Só do preço. O preço, até olhando aqui, tá bom, mas como é que estão escritos, né, dentro de critérios técnicos que você não corre mais risco lá. É isso, correr mais risco, que fica a interpretação sempre dúbia, né? Sempre, e é dúbia por favor do cliente, sempre. Acho que foi até um dos aprendizados nossos, né, Márcio? Que a operação, aí entra eu, entra Valdir, entra Júlio, você. Acho que no passado, não muito distante, a gente pilhava muito comercial. E aí? E obra? E aí, né? E eu acho que a gente meio que induzia eles pra pegar obra de todo jeito, né? Então hoje a gente, eu acho que tem essa... O sentimento fica de todo jeito, né? Mas a gente hoje influencia menos, bicho. Eles vão saber a hora certa de pegar, porque é aquilo, né? Obra por obra não adianta, tem que ser equilibrada, né? Mas um dos valores nossos de resultado, que é, né, gestão equilibrada dos contratos. Mas o time comercial tá sempre devendo, tá faltando obra, viu? Não tranquiliza tanto também, né? Não, pelo amor de Deus. Tá faltando, mas isso traz alguma limitação de crescimento, né? Porque você não... Se você pensa assim, é o oposto de pensar em crescimento exponencial. É verdade. É verdade. Né? Então, quem quer crescer exponencial nesse ramo, chega. Tem esse aqui, assina. E o cara faz uma carteira. Corre, aumenta a venda, aumenta vendedor, aumenta a gente batendo na porta do cliente, conversando com o cliente, prometendo tudo. Se você fizer isso, você vende. E vende, viu? A nossa visão não é essa, né? Depende da visão, a gente respeita. Acho que tem estratégia. Quem né? tem essa estratégia, a nossa estratégia não é essa, a nossa visão não é essa. Né? A nossa visão é um crescimento gradativo, crescimento equilibrado. Mantendo a cultura. Gestão equilibrada dos contratos, cliente satisfeito, né? A gente dando resultado. Acho que é isso que a gente quer. Nunca foi pretensão da MCM ser a maior. E eu acho que nem vai ser um dia.
estratégia se muda, mas eu acho que ela, nesse contexto, ela chocaria com a cultura. Isso aí. Bate E com assim, valor. e é interessante, porque o cliente, quando vai fazer análise, né, a famosa RFI, né, e aí vai fazer análise, e quando ele vai, deixa eu olhar aqui, não só a parte financeira, mas olhar um pouco quais os projetos que essa empresa tem hoje, quantas pessoas, né, e eu acho que é meu ponto de vista, parte desse processo é um pouco errado quando ele fala, quando ele olha, não, preciso de uma empresa que tenha não sei quantos mil funcionários, né, 10 mil funcionários, porque está cheio de obra. Qual é a cultura? É melhor pegar uma empresa que está mais sólida, com funcionários mais equilibrados, mais aculturados dentro de um projeto. Que escolha melhor os contratos. Escolher os melhores contratos, que sabe que ela vai se dedicar para aquele projeto. Então, isso também quebrar um pensamento. Paradigma. E a gente, Paradigma do cliente. Tenta mostrar isso para o cliente. A força operacional está na integridade da organização, de saber que as pessoas que vão entrar dentro daquele projeto vão estar integrados com todo um processo. Então, se a empresa, se a MCM está participando daquele projeto e querendo pegar aquele projeto, porque ela sabe que tem condições de conduzir. Independente de falar se tem 10 mil funcionários ou se tem 3 mil, 2 mil que a gente tem, mais ou menos, rodando hoje. Então, vencer essa análise que o cliente tem, toda uma análise por trás, para fazer meramente fria, olhando para número, é um desafio da gente também, né? Dentro do time nosso lá do comercial. Da gente, quando falo comercial, somos todos nós. Quando né? a gente fala de risco, Márcio, não é só de resultado, né? É segurança, que é um valor pra gente. A gente tem que ter o corporativo que consiga controlar, né? Gilce, o seu time, né? Então, nosso negócio tem risco para tudo que é lado. Não é só o risco do resultado do prejuízo de um contrato, da a pessoa, mesmo. da operação. Nosso do negócio planejamento, alinhado com o time do Valdemar ali. tem risco do que é lado, né? Negócio de doido. E a gente acha pouco, ainda bota inovação no meio. Mas agora eu quero dizer, eu quero dar um pouquinho, porque o comercial também fica, porque eu fui da técnico, fui no chão de fábrica, fui. Mas eu também chegou uma época que eu fui comercial, de mentira, mas comercial. Que é isso? Mas era o comercial que eu negociava. Mas o comercial também tem que olhar quando o cliente que está analisando valores, quantidade de funcionário, quantidade de obra que essa empresa fez, às vezes o cliente não tem a humildade de analisar a empresa, o que é que ela está fazendo hoje. Ela não teve, o comprador não tem, mas eu como vendedor, eu chego para ele, olha, analisa direito o passado. Quantas empresas? Eu contava essa história, eu cheguei a contar isso. Tem uma empresa que fechou com 10 mil homens, 10 mil empregados, e ela fechou, e deu prejuízo para o cliente. Empresa que fechou com 7 mil empregados, eu conto. Não vou. Nossa, dizer mais não né? vou falar nome, mas existiu muito isso. Às vezes eu contava, o comprador chegava, parar e pensar. Passar um pouquinho, ser humilde. Já fechei obra desse jeito. Mas o Márcio falou um negócio. Obra grande, porque naquele tempo era diferente de hoje. Não, mexo isso com ainda computador, as mas pessoas naquela são do hora, mesmo é o jeito. filho do bigode, ou a palavra que você dizia, ser sério. E eu já cheguei a falar isso para o diretor e ele parar um pouco e raciocinar, e eu terminei levando a obra. Às vezes o desafio hoje é um pouco maior nisso, difícil, porque antes você conseguia negociar com o dono, Exatamente. com a engenharia. Difícil. O processo é muito engessado. Hoje de repente é um analista financeiro que só vê número, isso. que não consegue contextualizar. Não vai, É nem outro desafio que a gente tem para vencer. Mas não custa você tentar, às vezes, né? O cara só vê, Não, tem que falar, guiado por Pedro, número, não é né? uma É guiado coisa. por um número, e o número é frio, né? Com análise fria, né? Médio. Análise por métrica. É totalmente O difícil. número não mede a entrega, não eu- mede a qualidade da Eu entrega. estava conversando com o pessoal de outros engenheiros, falando justamente sobre essa análise dos suprimentos, porque os suprimentos, para resolver esse problema, né, ele diz o seguinte: não, eu fiz a equalização técnica. Só que quando a gente vê, é impossível fazer a equalização técnica das empresas. Não dá, Não tem. é uma ilusão, porque não tem como você Tem comparar. subjetividade. Então é um monte. E quando o Márcio fala assim
integridade é integridade operacional, é a cultura. Então você tinha que avaliar muito mais coisas que não é aquela equalização técnica. Boa. Tem uma equalização muito mais. Perfeito. E aí, passada essa ilusão da equalização técnica, você vai para preço. Aí começa. Que a gente já sabe. E aí dá um montão de problema, porque quando eu converso com os outros engenheiros, e engenheiros do lado da contratante também, muita gente que tá, gente da BEM, gente da ACE e outros, os caras também têm muita dor de cabeça lá com a contratação. Contrata e problema pra caramba, né? E a gente, isso é uma realidade. Então, talvez essa conversa que o Pedro falou, disse, você, na sua equalização técnica, você levou em consideração isso. Quando tem oportunidade, é importante. Tiver oportunidade, nem sempre você tem essa oportunidade, Claro. mas se tiver um É que cafezinho, você... É que o Moza colocou um negócio interessante, porque antigamente, né, e é dentro desse contexto, era uma pessoa que decidia o processo, e normalmente as pessoas eram da técnica, né? Hoje em dia são várias dentro da... Eu entendo também a necessidade, né, da conformidade do cliente, mas cada um está no seu quadrado. Então, né, cada um está fazendo sua avaliação independente. Né? E aí, com essas avaliações independentes, essa etapa acaba nem chegando. Porque eu falo, olha, isso aqui para mim não dá para passar mais, porque eu preciso contratar a empresa só nesse nicho de tamanho. Para esse projeto aqui tem que ser esse tipo de empresa. É uma análise muito fria. Né? É muito fria. Você precisa entender como é que está aquela empresa naquele momento. Deixa eu visitar poucos clientes. E aqui eu fazer eu acho muito interessante quando os clientes vão nos visitar, vão conhecer a nossa estrutura, vão conhecer nossas pessoas, vai em nossa sede, né? E felizmente, por um lado, está aqui em Pernambuco, né? Mas para alguns clientes se locomover para cá é um pouco difícil, então a gente tenta trazer ele para cá. Quando vai conhecer nossa fábrica, né, a metal mecânica, a fábrica de painéis, quando vai conhecer a nossa estrutura de suporte aos projetos, que fica também lá em Central de Equipamentos, Central de Equipamentos, né, que está lá encabeçado pelo Paulo, pela Márcia, enfim, pelo Augusto, todo esse time, sem querer, eu falei, não vou falar tanto nome aqui, porque no final é muita gente que a gente vai esquecer, mas é um time todo integrado. Então, quando o cliente vai e conhece e passa um dia, às vezes 2 dias fazendo essa visita, porque o cara só quer conhecer uma obra igual, olha só como começa ao meu humilde ponto de vista, de uma forma errada. Eu estou com uma planta química e eu quero conhecer uma obra química. Às vezes eu não estou construindo uma planta química. Não agora, né? Não agora. Eu estou construindo um segmento. Não, mas eu quero do mesmo segmento. Até isso eu já ouvi. Falei, poxa. Aí eu falei, venha conhecer a minha estrutura primeiro. E tá bom, depois vamos visitar um projeto nosso, independente de ser uma planta química, ou uma planta automobilística, ou uma planta de mineração, porque todos esses segmentos, a gente já atua em todos esses segmentos. Todo. E cada um com o seu tipo de perfil de obra. Mas o que importa não é aquilo no final. O que importa é essa cultura, essa empresa ter essa integração, né? Essa identidade corporativa, ela está muito integrada em qualquer projeto que ela estiver entrando. E se ela entender, se a empresa, a gente não vai dar um passo maior do que a perna, porque a gente sabe que eu preciso manter tudo isso funcionando, que é fundamental. Isso faz parte do valor. Qual é o valor da sua empresa? Avalie qual o valor e qual a prática desse valor que a empresa tem antes de falar se ela está atuando num segmento A ou no segmento B naquele momento. Assista esse podcast. Eu vou mandar, tem que mandar para os caras. Mandar para o pessoal de suprimentos lá. A dificuldade outra também é a questão de contrato. Você falou há pouco tempo que você visita fóruns de ACE e outros, que nosso cliente, de uma forma geral, descobriu isso há muito mais tempo do que as empresas do nosso segmento, né? Então, as empresas do nosso segmento, a maioria não está nesse universo, não tem essa noção de análise de risco, de análise de contrato. É um ramo, é um segmento bastante desunido, né? Cada um, enquanto as empresas meio que se unem lá para dessa jornada de aprendizado,
esse ramo tá aqui, ó. E cada hora aparece uma empresa diferente para concorrer e tal. Então, você mostrar essas características como até uma segurança para o próprio cliente é muito difícil, né? Porque o outro lado não está mostrando, não está analisando, não está vendo risco. Então, é um desafio muito grande para a gente vender dentro desse contexto, né? Porque no final aí acaba nivelando por baixo, nivela no preço. E a gente sabe, né, do que dá na frente, né? O cliente pega por um preço, vai depois ter que estar renegociando, discussão, trocando empresa, né? A operação entra na vontade de pegar de todo jeito, de qualquer, né, qualquer fornecedor acaba às vezes tomando essa decisão, né? E acaba mergulhando no preço para poder entrar e depois ver como é que vai fazer, né? Isso a gente já aprendeu bastante e não vai fazer. Exato. Pô, e é bom porque a gente vive isso, tá vendo, né? Tanta cultura, tanto esforço para consolidar a cultura. Queria, Pedro, que você desse umas palavras finais. Queria fazer uma pergunta aqui também, que eu anotei lá. Eu faço uma pergunta, o senhor diz que não é, mas tá bom. Eu queria que o senhor dissesse qual foi a maior conquista, as maiores conquistas que o senhor teve nesse tempo, nesse momento que está aqui, e falasse sobre a sua visão de futuro, o legado que o senhor quer deixar com a MCM, um recado para todo mundo que está assistindo. Alexandre, para te responder essa pergunta da maior conquista, para mim a maior conquista que eu tenho, e agradeço cada momento a Deus, é a equipe da MCM. São todos, os de obra, quem está em obra, escritório, todos. E que sempre peço a Deus que cada um respeite o outro, não importa a posição que ele esteja, mas que se respeite. Então, para mim é o mérito que a MCM tem hoje, quando eu chego na central de equipamento, o respeito que cada um tem com o outro. E esse crescimento pequeno, vamos chamar assim, que eu sei que a juventude, a pessoa mais nova, quer que cresça logo muito. Não, mas esse crescimento, com os passos lentos que a gente tem, mas com profissionais que eu tenho um orgulho danado, como você, o Júlio, enfim, eu não vou falar nome, porque é todos da obra, tem muitos. Se eu for falar nome, eu vou... Até os que vêm comigo, que veio comigo do Luiz São Nogueira. Paulo. Luiz Nogueira, fala Aquele Luiz Gerson Nogueira, Gerson Malta, Luiz Nogueira. Se eu for falar isso, aí já não está. A lista é grande. Aí a lista é grande e eu não... Para mim é muito bom. Porque eu sei que, tenho certeza que todos esses, não vou falar nome, porque fala Luiz e tal, que eles estão formando profissionais dentro da MCM. Eles são formadores de profissionais, dão sequência àquilo que eu vim implantar aqui em Pernambuco. Eles vêm, como vocês, como o Júlio, enfim, todos. Então isso é um motivo de muito orgulho, muita alegria que eu tenho. E se amanhã, que vai chegar meu dia, eu espero que daqui a muito tempo. Daqui a 100 anos. Não preciso contar o tempo, não, mas o tempo pode demorar. Tá bom demais. Eu gosto muito do dia a dia. Então tá maravilhoso. E é muito orgulhoso, muito bom para mim. Eu tenho a minha felicidade da MCM ser o que está sendo e que vai ser muito mais. Tenho certeza, com essa sequência desse pessoal, continuar humilde, vamos para frente. Obrigado, Pedro. Que Deus deu muita sabedoria para todos vocês, todos os que estão na obra, todos os que estão hoje trabalhando na MCM. E Deus, Nossa Senhora Aparecida, dê muita sabedoria para continuarem fazendo tão bem o que estão fazendo.
E fé, né? O senhor começou E fé, com fé, fé, vamos fé. terminar com fé. Estou com fé e vamos continuar com fé. Continuar. E aí, Márcio? Quer fechar alguma coisa? Não, eu acho assim que eu falo isso aqui para mim é uma família, né? A empresa, de fato, eu sei que esse termo período, mas a MCM, dentro do que a gente vem falando aqui, e que sente, né? O sentir, né? O ser, é uma família. Então, eu acho que a família só é uma luta diária para você estar com a família unida. Em casa, na sua família pessoal, né? E na empresa, que é a nossa família aqui, que a gente tem. Então, se você... O prazer que eu tenho é saber que essa luta é boa. É uma luta gostosa, é uma luta boa, é uma luta que apesar dos... Eu digo o seguinte, é igual a obra aqui também eu falo, é sem um eletrocardiograma, sempre está funcionando. Altos e baixos, mas ali, né? Equilibrado, funcionando que nem um coração. Quando ele parar e ficar, é porque parou. E para mim eu falo, família é isso e nossa família é isso também. A empresa é isso. Então você lutar diariamente por essa unicidade, essa alegria, que eu acho, às vezes eu vejo a MCM aqui, o pessoal vem de fora, já comentou isso. Pô, o pessoal, todo mundo aqui comunicativo, alegre e tal. Pô, porque é isso. Uma família, de uma forma de unicidade, ela tem que ser alegre, apesar dos desafios, apesar da economia. Então, a empresa, para mim, é isso o tempo todo. Se eu percebo as pessoas assim, apesar de ter dias mais difíceis, todo mundo tem um dia difícil, todo mundo tem um dia mais triste, mas que isso não seja uma constante. A constante é que está triste, que ele chegue, pelo menos, para receber uma renovação de falar, estamos aqui, o desafio é enorme, do momento que está passando, mas vamos, nesse momento de alegria, de transmitir uma energia, uma alegria boa. Então, acho que isso não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, mas eu acho que é a maior alegria que eu tenho dentro da organização. Tá entendido. Eu entendi o Pedro, esse legado que são as pessoas, que inclusive é um novo valor nosso, né? Valorizar as pessoas. Essa visão de futuro da gente manter unido, a cultura forte, alegre, não entendendo dificuldades, não entendendo sofrimento, mas o oposto disso e o oposto de crescer exponencial, eu acho que está claríssimo. Quer fechar, Moza? Deixa eu ver, pensar aqui o que faltou eu falar aqui. Eu quero falar um pouco de desafio. Para fechar, né? Qual o desafio da MCM daqui para frente? É o que está todo mundo falando hoje, é a transformação digital, né? Uma coisa que eu estou abraçando bastante, que eu acho que isso vai ser assim um ponto-chave para a nossa sobrevivência de qualquer empresa, né? A gente está com um desafio muito grande aí da inteligência artificial, o que é que vem. E muitas pessoas até um pouco assustadas com isso, enfim. E estava até estudando um pouco isso. Nosso segmento, que é um segmento parecido com o da construção civil, né? É um dos segmentos que está mais atrás em relação a essa transformação digital, em relação à indústria, enfim. E o desafio disso que tem tudo a ver com o que a gente falou até aqui, integrar as pessoas, né? Não adianta você ter um time forte de TI, ter algumas mentes mais brilhantes que conseguem chegar junto se você não consegue trazer toda a empresa para esse negócio. Então a integração, a necessidade do RH estar junto, os setores estão juntos, você conscientizar as pessoas, e eu acho que vai levar a gente para um caminho muito legal, muito interessante, que vai, eu acho que poder nos diferenciar em relação a toda essa concorrência desleal que a gente falou aqui um pouquinho, né, de lutar contra informalidade, de outros, né, enfim, do mercado, sonegação, outras coisas, com produtividade. E a gente tem que melhorar a produtividade da empresa, tanto nos processos internos como na operação, né, com apoio da técnica que a gente tem. Eu acho que esse é a visão que a gente tem, que a gente vai buscar e a gente vai chegar. Oh, Deus quiser, e com força aí na equipe.
E vai chegar mesmo, porque a gente já tem a base, que é a cultura. Isso. A transformação digital prescinde a cultura. Então, se você não tem, você não vai funcionar. É isso. Você se perde primeiro. Vamos encerrar então aqui. Fez sinal. Pô, agradecer, dizer que para mim foi uma honra assim, inenarrável ficar com vocês aqui. E se você é funcionário nosso, tá vendo, eu acho que tá mais que consolidada qual é a cultura da MCM. Assistir esse vídeo vai colocar você mais dentro ainda do que a empresa entende do que são os valores. Se você é nosso cliente, tá vendo esse vídeo, chegou até aqui, também vai entender quem você está contratando. Problemas vão ter, mas você sabe quem é que você está contratando. Se você tem um problema, um desafio, um projeto desafiador aí e precisa de alguém com o nosso padrão de cultura, a hora de você entrar em contato agora que você viu tudo. Entre aí. Pô, muito obrigado. Eu agradeço. Muito bom. Agradeço imensamente. Valeu. Boa. Valeu. Tchau. Um abraço. Tchau.